Nós estamos vivendo numa era de memes. A era de informação está trazendo isso. Por incrível que pareça, tem até uma guerra memeal. E o Brasil de vez em quando ganha. Talvez porque a gente seja troll demais. Mas esse é assunto para outro vídeo ou para outro comentário. Mas um dos memes que eu achei mais interessante nos últimos tempos foi que se nós fôssemos dinossauros, tinha gente fazendo propaganda pro meteoro. É, a gente chegou nesse ponto. A gente vai discutir meio ambiente hoje. Olá, meus amigos, eu sou o Carlos Almeida Filho, é muito bom estar aqui com vocês. E sim, falando a respeito de meme, é interessante como é que ele funciona, porque tem gente que está descrevendo o meme como sendo, na verdade, um vírus mental. Alguns entendem como sendo uma limitação da capacidade do pensamento. E assim, isso tem certo sentido, porque ora eu mesmo já falava que se você quisesse exercer domínio sobre qualquer população ou conjunto de pessoas, bastava você simplificar a linguagem. E hoje tem muita gente que pede para isso. Olha só, aqui gravando aqui no canal com vocês toda semana, existe uma preocupação muito grande para que a gente não ultrapasse poucas dezenas de minutos. E só, falar sobre poucas dezenas de minutos já é um problema, porque em terra de shorts, quem fala menos de um minuto é rei. E tem gente que fala muito bem por isso. O problema é que, para juristas, falar menos de um minuto é praticamente impossível, porque nós somos prolixos mesmo. Não sei se é um vício ou se é uma consequência natural do ofício que nós exercemos. Mas isso não é privilégio de quem é jurista. Qualquer coisa que se preze, que necessite de qualquer esclarecimento, vai exigir mais tempo para poder ser explicado. Isso vale tanto para vídeos, isso vale para manuais e vale para livros. Teve gente, acredite, que disse que livro é uma coisa muito ruim porque tem muitas palavras dentro. Eu vou deixar o link para você ver quem foi. E se você já souber quem é, já diz aí pro lado. O Rodrigo que está aqui gravando deve estar pulando nesse momento agora, porque ele já sabe de quem eu estou falando. E assim, tem uma preocupação muito grande com relação a esse fenômeno. Por quê? Porque o reducionismo do pensamento leva a gente para a ignorância. E ignorância leva a gente a repetir barbárie. Se saiu barbárie, me perdoe, é barbárie, tá? Agora, houve momentos que tem pessoas que pegam e apreciam isso. No Matrix, o Cypher diz que a ignorância é uma bênção. Talvez seja uma bênção porque lhe retira a responsabilidade, no caso a responsabilidade dele, sobre os rumos que a humanidade veria, naquele mundo distópico lá desenhado. Para tantos outros é a retirada da responsabilidade mesmo e colocar na costa do divino, na costa de quem quer que seja, a responsabilidade sobre como é que vai ser a condução da sua vida, da sua família, de quem quer que o seja. Mas o fato é que nós aqui estamos inseridos nessa redoma de gás, que é a nossa atmosfera, e estamos vivendo no meio ambiente, quer queira, quer não. Para quem é amazonense, para quem é amazônida, isso é um tanto quanto inexorável. Por quê? Para onde a gente olha, essa ileia toda. E isso me faz ficar um pouco saudosista, isso me faz ficar um pouco triste ou preocupado. Já houve um momento, eu citei isso no último livro, que eu peguei e citei a Adriana Calcanhoto porque ela falava em esquadros que ela andava pelo mundo e via tudo em tantas cores. A gente ainda está vendo isso, só que a cada dia é um pouco menos. Porque ao cabo de poucas gerações, ou às vezes de apenas uma geração, nós verificamos uma mudança tão brutal no nosso ambiente que a gente tem realmente uma preocupação concreta, como é que vai ser o nosso futuro. Eu morei um tempo na Cachoeirinha aqui em Manaus. E o meu pai me contava que quando ele era moleque, ele tomava banho. Ali onde fica a Ponte de Ferro, na 7 de setembro, próximo onde havia, durante muito tempo, funcionou a penitenciária de Manaus. Só que assim, muito antes disso existir. E ali dava para tomar banho. E ele disse que tinha gente que pegava tambaqui lá. E isso quando ele era moleque. E olha, nós não estamos falando de um Matusalém, estamos falando de um homem de 70 anos. Eu, quando era moleque, tomava banho onde fica a Cachoeira Alta. Alguns chamavam de Cachoeira das Almas. Mas bem, naquela área ali do Tarumã, tudinho dava para tomar banho. E aí eu não estou confessando que eu sou farofeiro, apesar de eu não ter nenhum problema nisso. Mas o fato é que dava para tomar banho lá.
Quando o pessoal no final de semana queria tomar um banho, porque realmente aqui em Manaus é quente, você ia para os igarapés. E os igarapés aqui dentro. Hoje não dá. Hoje virou um esgoto lá. E isso não é só um fenômeno do Amazonas, isso tem que ser refletido em qualquer lugar. Se você me acompanha de qualquer lugar do Brasil, ou mesmo no mundo, você vai saber que eu não estou falando de algo de tão estranho. Eu falei uma vez para um amigo que quando era moleque eu morava em Pernambuco. E o meu pai sempre gostou muito de pescar e esse vício vem pra gente. Sim, é verdade. Você que está me acompanhando, assim, eu sou um ótimo pescador e todo pescador sabe bem disso, tá? Então, se você quiser pegar e desafiar, lembra que a gente sempre tem testemunho para poder conferir aquilo que a gente pega e fala. Mas bem, voltando, a gente atravessava, eu morava em Olinda, e a gente atravessava a nado para poder pescar nos diques que ficavam lá do outro lado. Meu amigo, acho que nós tínhamos alguns momentos onde tinham 100 metros, às vezes 200 metros de distância, para você ir a nado do outro lado, para poder você pescar. E você vinha com o paneirinho samburá, como eles chamam, até o talo de peixe, para poder comer, sem o menor problema. Hoje nem que me paguem eu faço um negócio desse, eu não tenho essa coragem, porque lá em Boa Viagem, lá mesmo próximo em Olinda, na verdade em toda a região lá do Recife, nós estamos com um problema muito grande com relação a ataques de tubarão por conta da construção do Porto de Suape. Vou deixar link sobre essa matéria para que você possa acompanhar. Então, assim, a modificação do meio ambiente ela está sendo feita a olhos vistos e a grande preocupação com isso é que o tratamento com relação ao meio ambiente precisa ser feito de forma estruturada por um ente que as pessoas não entendem muito o que significa. É ele mesmo. Infelizmente, aquele que você, liberalzão, não gosta. É o Estado. É para isso que ele serve. Dentre outras atuações fundantes, a preocupação da manutenção de nossa sociedade no presente e para o futuro precisa de um organismo que fique olhando de forma permanente para ele. E assim, a própria construção do funcionamento de Estado hoje, principalmente o Estado brasileiro, apresenta seus problemas. E a ausência de uma responsabilidade contínua tem trazido a gente onde a gente se encontra. O problema é que está todo mundo no mesmo barco. Então, realmente não interessa se você é liberal ou não é, se você é rico ou não é, a poluição do meio ambiente vai causar problema para você de qualquer jeito. Mas isso exige uma compreensão muito clara da inserção nossa aqui nesse espaço. E é aí que a gente fala novamente em memes. Por quê? Se você não tem capacidade de compreender o seu redor, você não vai compreender a importância disso. Certa vez uma pessoa me falou, uma pessoa até bastante estudada, mas há uma diferença muito grande entre a pessoa ser estudada e utilizar esse conhecimento. Há uma diferença entre a pessoa ser inteligente e ser sábia, por um acaso. Então, nesse caso eu estava diante de um paradoxo desse. E ele disse, eu não sei para que tanto mato aqui nesse Amazonas. Para mim, derrubava tudo e colocava cimento para tudo quanto era lado. Isso é realmente muito complicado. Porque o meio ambiente não é só inseto, não é somente bicho. Existe uma razão para isso. E aqui não é um ecochato falando, como alguns gostam de dizer. E mesmo essa expressão já é polêmica, ela é uma expressão simplista para descrever alguém que está fazendo uma pontuação sobre algo que seja relevante. Por conta da ausência de preocupação estrutural do Estado ou de conhecimento geral das pessoas, nós estamos vendo nascentes morrerem, nós estamos vendo igarapés sendo assoreados, nós estamos vendo as nossas regiões de mata sendo cada vez mais restringidas e uma ausência de preocupação endêmica sobre isso. Eu me lembro que diziam que Manaus era a Paris dos trópicos e que seria muito bucólico viver num espaço urbano entrecotado do ambiente à volta, até porque Manaus é entrecotada de igarapés. Mas a tristeza é que esse entrecotamento de igarapés tem sido feito hoje de uma forma muito triste, porque os igarapés nossos estão sendo poluídos a cada vez mais. Uma última preocupação que se teve com relação a essa questão ambiental resultou no Prosamin, que é o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, que nada mais foi do que uma medida de realocação das populações que se encontravam à margem dos igarapés e fazer o que dava jeito, que era fazer as drenagens dos igarapés e o seu
encarceramento dentro de um ambiente de concreto e nada mais. Eu não estou criticando a política em si, que acabou implementando isso, até porque a melhora na qualidade de vida de quem morava por lá foi inexorável. O problema é que a questão ambiental acaba ficando em segundo plano. Até porque o investimento ambiental, ele custa, e custa muito caro. Mas, às vezes, é muito mais barato você prevenir do que remediar. Para o Amazonas, isso é um tanto quanto mais dramático. E trazer esse tipo de informação, às vezes, gera polêmica. Então, eu vou me socorrer a alguns estudos. Eu vou deixar o link aí para que você possa pegar e acompanhar. Alguns estudos que mostram a respeito dessa nossa peculiaridade. O problema é que nós aqui no Amazonas, por exemplo, estamos inserindo em um ambiente extremamente específico. E esse ambiente específico é justamente a proximidade da linha do Equador, onde nós temos a maior exposição solar dentre vários países no planeta. E aqui onde a gente está concentrado, ainda existe uma pequena peculiaridade. Vou deixar também o link para que você possa pegar e acompanhar isso. É porque, diferentemente do resto do Brasil, em especial o Planalto Central, e quando a gente diz Planalto Central, a gente está falando de 1.000 metros além do nível do mar. E o Planalto das Guianas, que existe ao norte, mais ou menos em mesmo tamanho e altitude, e a Cordilheira dos Andes atrás, nós estamos praticamente a nível do mar. Bom, então, algumas pessoas chegam a afirmar que nós temos aqui o formato de duas mãos em conjunta, onde de cada um dos lados afluem rios que acabam convergindo no grande Amazonas. Então, nós estamos bem abaixo de toda a construção ambiental que nós temos nos demais lados, o que faz com que nós sejamos aqui um ambiente mega peculiar, alimentado por ventos do Atlântico, que trazem sedimentos que vêm inclusive do Saara para cá, que se tem uma umidade muito grande que se concentra aqui, onde o processo de evapotranspiração de nossa floresta e dos nossos rios acaba fazendo com que aqui efetivamente seja uma grande bomba hidrológica que funciona para alimentar todo o nosso Brasil. E sim, boa parte, inclusive, da América do Sul. O fenômeno, por exemplo, dos chamados rios aéreos vem em decorrência disso. Então, a irrigação que acontece no Sudeste e no Centro-Oeste por conta das grandes chuvas, boa parte é originário daqui. Mas um dos fatores para isso, além, obviamente, de todo o aquecimento que acontece, é a grande proteção com a malha que nós temos de árvores e da nossa peculiar selva acontecendo. Qual é o problema? O problema que já foi identificado é que a nossa terra é pobre, em muitos locais extremamente ácida. Então, da mesma forma que a floresta nossa é extremamente pujante vista de cima ou mesmo de dentro, não há muita profundidade dentro do nosso solo para que se possa pegar e assegurar uma permanência perene em caso de algum problema que haja de natureza ambiental mais severa. E aí, o grande temor e a grande preocupação é que se transforma efetivamente em um grande castelo de cartas, ou, para quem gosta, é um grande empilhado de dominó. A probabilidade disso causar um efeito em cascata, um efeito cadeia, é extremamente grande. E por uma ausência de uma preocupação estrutural, não é de hoje, já é de muito tempo, mas no último quadrênio isso foi ainda muito mais sério, e aí nós estamos falando de responsabilidades que são recíprocas de todos os entes. Nós estamos sofrendo um brutal ataque a essa região onde você vive. Então, do sul do Amazonas, queimadas e retiradas para plantações e pastagens têm sido muito contundentes. E isso já está modificando a própria conjuntura climática no próprio Centro-Oeste. O problema é que existe um ponto vou nem falar de inflexão, existe um ponto máximo onde isso possa acontecer. E muito provavelmente, ultrapassado esse ponto, a própria devastação funciona como motor da devastação futura. Aqui no Amazonas, com o calor que nós vivemos, porque a gente não vai fazer a mudança do eixo da Terra, a gente vai continuar tendo sol aqui. Só que sem a proteção florestal, nós vamos então estar produzindo um deserto aqui no meio do Amazonas. Pode ser dramático, pode ser drástico?
Eu acho que não. E aí, eu convido quem quiser fazer crítica também a fazer. Mas eu acho que não, porque os efeitos já se observam em diversos pontos aqui no Amazonas, em especial em Manaus. Nossa capital tem ficado cada vez mais quente por conta da ausência de cobertura vegetal, por diversas razões. Nesse momento, onde o Brasil e o mundo precisam de uma atenção cada vez mais contundente com relação à preocupação ambiental, porque a preocupação ambiental é o que nos faz manter-nos vivos aqui e mantermos os nossos descendentes. A ausência de cuidado específico com relação a um motor de desenvolvimento e equilíbrio ambiental se faz como sendo algo extremamente perigoso. Já houve quem já fizesse o Não Olhe para Cima, filme, vou deixar também o link para que você possa observar, a chamar a atenção para o mesmo meteoro que vinha para a Terra e tinha gente se recusando a observar ele. Aqui no Amazonas, isso não dá para acontecer. Quer dizer, apesar de ter gente que acabe negando o óbvio, porque nós estamos dentro desse bolsão de calor a cada dia mais intenso, justamente por a ausência de uma preocupação muito grande com relação a equilíbrio e desenvolvimento aqui na nossa própria região. Não é meme que vai simplificar as coisas. Não é meme que vai dizer que a gente pode dormir tranquilo encostando a cabeça no travesseiro. Porque, infelizmente, nesse caso, a fatura é inexorável. E ninguém quer viver numa enleia em chamas. Eu não quero, muito menos você. Mas se você pensa diferente, manda crítica e observação. Esse foi o vídeo de hoje.